Agora tá bom. Apesar dos universitários aqui, né? Como eu estava falando, mas eu acredito que os irmãos escutaram, mas eu vou repetir. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Peço aos irmãos que perderam algum travamento normal, né? Faz tempo, mas independente de qualquer coisa, como foi orado aqui por Clarinha, que o Espírito Santo, ele possa, em cada um dos nossos corações, nos edificar e sairmos daqui essa noite com aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz para todo aquele que estiver atento, com seus ouvidos atentos, para ouvir aquilo que o Espírito quer falar. Já digo aos irmãos que o primeiro a receber a mensagem é aquele que Deus colocou para trazê-la. E essa palavra me edificou muito, me exortou muito. E eu peço a Deus que ela venha transformar o meu caminhar, o meu agir, o meu viver diante do Senhor. E assim também possa ser na vida dos irmãos aqui também, né? Para isso o Senhor usa pecadores como eu para falar ao seu povo. O tema da nossa mensagem, irmãos, essa noite é quando o desejo se torna castigo e a graça nos ensina a querer o que Deus quer. E o texto básico que vamos meditar encontra-se no livro de Números, no capítulo 11. É um capítulo muito conhecido, né? Vai tratar de um assunto em que vivemos isso todos os dias e às vezes nem percebemos, que é sobre a murmuração. Vamos ler alguns versículos, o capítulo é longo, e eu separei alguns versículos para ter como base, direção da mensagem de hoje. Vamos ler o verso 4, 6, 18, 20, 31 e 33. Mas também vamos passar por alguns outros versículos no texto. E diz assim a palavra do Senhor, capítulo 11. Capítulo 11, verso 4, 6, 18, 20, 31, 33. 4, 6 diz o seguinte: um bando de estrangeiro que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram-se a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos poróis, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. Verso 18. Diga ao povo: consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: ah, se tivéssemos carne para comer! Estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que lhes saia carne pelo nariz e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram lhe dizendo: por que saímos do Egito? Verso 31. Depois disso veio um vento da parte do Senhor, que trouxe cordonizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções até num raio de uma caminhada de um dia. Durante todo aquele dia e noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. E então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Vamos orar? Senhor nosso Deus, querido e amado Pai, nós queremos, ó Pai, te agradecer pela tua bondade, Senhor,
pela tua mão poderosa que nos abençoa, que nos conduz. Ó Deus, obrigado por esse momento na tua santa presença, de estar reunido com tua igreja, poder te adorar, exaltar o teu nome e aprender mais de ti. Que o Santo Espírito do Senhor nos ajude a ouvir e a praticar tudo aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Pai, não olha para nossas imperfeições, mas por graça e misericórdia, Senhor, fala aos nossos corações. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, esse capítulo ele é muito conhecido, essa passagem em que o povo murmurou contra Deus, querendo carne, dentro de um contexto que Deus já havia tirado esse povo do Egito. O povo estava na escravidão lá no Egito, sofrendo pela opressão dos egípcios sobre eles, e Deus levanta um homem, Moisés, e livra o povo dessa escravidão, conduz o povo vê maravilhas, sinais que o Senhor faz através da vida de Moisés. O Senhor faz algo extraordinário, que é abrir um mar para que o povo passasse. Eles assistiram todo o exército de Faraó sendo consumido pelas águas, o Deus livrando o povo desses castigadores. E durante toda a caminhada, Deus provia a esse povo tudo que eles necessitavam. Comida, Deus fez água sair da rocha, Deus conduzia esse povo com uma nuvem de dia para que o sol não os castigasse, uma coluna de fogo à noite para que eles não sofressem com o frio. Há pesquisadores que dizem que nem as roupas deles se gastaram durante toda a caminhada no deserto, sandália nem roupa. Então Deus estava provendo esse povo de tudo que eles necessitavam. Mas um pecado recorrente, não só nesse momento, mas em vários momentos, durante essa caminhada, perseguia esse povo, e era contra Deus que eles pecavam, que era o pecado da murmuração. Irmãos, interessante que é algo que às vezes não percebemos em nossas vidas. Observe que o texto sagrado, escrito por Moisés, inspirado por Deus, ele não tratou sobre o adultério, sobre o roubo, ele não tratou sobre homicídios, mas o que mais acendeu a ira do Senhor durante a caminhada no deserto foi algo que aparentemente é insignificante, que é a reclamação e a insatisfação. Ver Deus fazer todas essas coisas e dizer assim: o Senhor poderia fazer mais. O Senhor não está observando o que nós precisamos, ainda precisamos de outras coisas, porque lá no Egito a coisa era bem melhor. Havia muita agitação, agora nós estamos apenas caminhando nesse deserto castigante. A murmuração, meus irmãos, é o mesmo que duvidar da bondade de Deus. É não encontrar contentamento naquilo que Deus provê. E hoje, irmãos, nós devemos ficar ligados com tudo isso, porque, como eu falei, às vezes é algo que passa despercebido na nossa vida. Não precisa eu e você verbalizar que estamos murmurando. Apenas o nosso coração, que não está satisfeito com o que temos, que provém de Deus, e mais, tão grande salvação em Cristo Jesus, que já seria o suficiente para que eu e você apenas agradecesse e louvasse a Deus. Mas muitas vezes, quando olhamos para o lado, não nos satisfazendo com o que temos, estamos murmurando contra Deus por não ter um coração grato. O povo, ele tinha o maná todos os dias, o alimento celestial perfeito. Como vem de Deus, eu imagino que era proteína, carboidrato, tudo no lugar. Era o suficiente para eles terem ali o que realmente eles precisavam. Mas o povo, irmãos, reclamava e desejavam o Egito, que era símbolo do pecado, era símbolo da escravidão, era um símbolo do passado, aquilo que estava oprimindo o povo. Às vezes a gente ouve pessoas dizerem frases, incentivadores, dizer assim: siga a voz do seu coração, ouça o seu coração, que você assim será feliz. Mas nós sabemos que
e através da própria Escritura, que diz que o coração do homem é enganoso. Enganoso é o coração do homem, que quando o coração se afasta da satisfação em Deus, começa a desejar aquilo que o afasta do próprio Deus. E Deus atendeu, irmãos, o pedido desse povo lá no deserto. Mas não foi bênção, foi juízo. Muitas vezes Deus permite que tenhamos o que tanto desejamos, mas não como bênção, mas como correção. E isso, irmãos, muitas vezes para nos mostrar que fora do Senhor, fora da sua vontade, até o que pensamos e desejamos ser o melhor, pode se tornar num fardo insuportável. Há uma história real, e eu gosto de histórias, vocês sabem, de um americano, um fazendeiro, 1986, um homem rico, mas que em um determinado momento, irmãos, ele bateu uma doideira na cabeça e ele queria multiplicar a sua riqueza. E de que forma? Ele quis entrar numa arriscada corrida para ser um ganhador da loteria. E ele investiu pesado nisso. Passou a se dedicar e dedicar o que tinha para ganhar na loteria, porque ele dizia que aquilo multiplicaria, triplicaria tudo que ele tem. Só que ele não fez contas e não percebeu que aquele empenho, por tudo isso, estava acabando com o que ele tinha, acabando com sua família, afastando as pessoas ao seu redor, e o pior de tudo, tirando a sua paz. E quase acabando com tudo, quase falindo, um certo dia ele acertou na loteria. E ele ganhou 5 milhões de dólares. E ele disse que aquilo era um presente de Deus para a sua vida. Só que quando ele foi somar e calcular o sacrifício, ele já tinha perdido sua família, ele já não tinha mais ninguém, e como eu falei, ele já tinha perdido a sua paz. Mas antes de morrer, ele deixou um escrito dizendo: ganhar o que eu tanto quis foi a pior coisa que me aconteceu. Se Deus quis me punir, não poderia ter feito de outra forma. Assim também, meus irmãos, foi esse povo lá no deserto, que não observando tudo que Deus já tinha feito, desejaram insistentemente aquilo que Deus não queria dar a eles. E eles descobriram que que de fato, nem todo sim é uma bênção. E eu quero olhar, junto com os irmãos, para essa porção das Escrituras e observar alguns acontecimentos quando Deus nos entrega ao desejo do nosso próprio coração. Há alguns resultados que nós precisamos observar. E o primeiro resultado, meus irmãos, é o desejo que surge da insatisfação. Nós vimos no verso 4 a 6 que o povo, ele tinha tudo o que necessitava. O povo tinha tudo o que precisava, mas eles não queriam isso. Deus o sustentava diariamente, mas eles se lembravam do Egito. E essas lembranças os fizeram esquecer de todos os benefícios que ele tinha do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor já tinha feito, o que o Senhor estava fazendo e as promessas que ele tinha para esse povo. E as promessas que iriam se cumprir na vida desse povo. Eles estavam agora olhando para o passado, para a vida que eles tinham lá atrás. E nada mais os satisfazia. Qual foi a atitude desse povo? Murmurar, reclamar contra Deus. A insatisfação, meus irmãos, é a semente da rebeldia espiritual. Quando passamos a querer coisas mais do que já temos, não olhando para a bondade de Deus, nós passamos a espiritualmente nos enfraquecer. E começamos
a tomar decisões para aquilo que queremos com base nessa insatisfação. E certamente nós vamos quebrar a cara. No Salmo 106, no verso 15, o salmista diz: Deus atendeu ao pedido deles, mas enviou uma praga sobre eles. É como aquela criança que está insistindo em comer doce antes da refeição, e a mãe diz que não, porque vai fazer mal. E ela insiste tanto que a mãe deixa, para que ela entenda no enjoo, na dor, na agonia, que era melhor ter esperado. Quando olhamos, irmãos, diante de tudo isso, para o exemplo de Cristo, que passou por dificuldades que nós passamos, sofreu tudo que nós sofremos, e Ele nos ensina que, independente do que estamos passando, o esperar em Deus é o que devemos fazer. Porque em Mateus 6,10, quando Ele está passando por toda aquela aflição, mas Ele diz a frase: seja feita a tua vontade. É como que Ele dissesse: eu vou esperar o quanto que for pelo Senhor. Eu vou suportar o que for preciso, porque o Senhor está comigo. A confiança dele era total no Pai. É como que ele estivesse dizendo: seja feita a tua vontade, o Senhor não vai me desamparar. Cristo, meus irmãos, é o exemplo em quem confia na sabedoria e soberania do Pai Celeste, mesmo quando não entendemos o caminho a seguir. Mas nossas vidas devem estar nas mãos do Senhor, não nos nossos desejos em meio à nossa insatisfação. Hoje, irmãos, não poucos, mas muitos têm trocado o maná da presença de Deus pelo alho e a cebola do passado. Coisas que muitas vezes nos oprimia, nos fazia sofrer com certas circunstâncias, mas que hoje, muitas vezes, estamos olhando para trás. Que eu e você não permita que as nossas decisões surjam da insatisfação, porque a insatisfação é o primeiro passo para a idolatria. Se eu estou insatisfeito, as minhas decisões, elas serão erradas, e as minhas insistências transformará os meus desejos em um ídolo. Pelo fato de não ter determinadas coisas que estão tirando minha paz, essa insatisfação me vai perseguir e eu vou me afastar cada vez do meu Criador, do meu Salvador. E isso vai se tornar um ídolo na minha vida. E esse é o segundo resultado: o desejo que se transforma em um ídolo. No verso 18, o povo não apenas pediu carne, é como que eles pedissem o controle da sua vida de volta. Eles desejavam voltar para o Egito, de quando eles viviam sofrendo, mas faziam o que eles achavam que era certo. Na mente deles, eles estavam livres lá atrás, agora eles têm um legislador para dizer o que eles têm e o que eles não têm que fazer. Eles trabalhavam lá atrás apenas para comer, mas ninguém dizia o que era pecado, o que podia e o que não podia. Sendo humilhados por outra nação, mas não tinha que seguir nenhum rito, nenhuma tradição. Eles estavam indo para o inferno, mas desfrutavam de todas as alegrias momentâneas que a carne proporcionava. Desejar, irmãos, as coisas que muitas vezes Deus já tem trabalhado em nossa vida e tentar tirar da nossa vida o quanto antes para que eu e você venha sofrer menos, é o mesmo que querer desenterrar ídolos que nós criamos lá atrás, na tentativa de preencher no nosso coração o lugar que nós sabemos que só pertence ao Senhor. E que todos nós, por nascermos no pecado, nascemos com esse vazio.
E somos bons em fabricar ídolos para a nossa vida. Todo desejo que ocupa o lugar no nosso coração, que é o lugar de Deus, é um ídolo. E isso nós sabemos. É a exemplo, você desejar demais uma coisa, por exemplo, um emprego dos sonhos, mas que esse emprego faz você negligenciar a comunhão com Deus. Isso é um ídolo. O emprego, ele vai tornar agora o seu novo dono, o seu novo Deus. E pode ser qualquer coisa, meu irmão, minha irmã, pode ser qualquer coisa, pode ser uma pessoa que você idolatra, pode ser uma coisa, pode ser até um ministério, que aos nossos olhos talvez seja algo bom, você está almejando e lutando para isso. Mas quando isso ocupa o lugar no seu coração, que pertence ao Senhor, ele se torna um ídolo. E isso é horrível, porque você nunca vai estar satisfeito. Nunca vai estar satisfeito. Filipenses 4:11, Paulo vai dizer que aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, com fome ou sem fome, na bonança ou faltando. As coisas que aconteciam não se transformavam no centro, nem no que determinava a alegria dele, mas sim o Deus da sua salvação. O Deus que o tirou de lá da escravidão e agora lhe deu liberdade. Lhe colocou agora em uma família, lhe deu uma nova esperança. Esse trazia a satisfação para ele. Não há nenhum problema eu e você desejar coisas boas, desejar crescer na vida e conquistar coisas. Não há nenhum problema nisso. O problema é quando isso se torna o centro da nossa vida. Toda a nossa vontade é direcionada a isso. Aí tornamos o nosso desejo em deuses. E dizemos para Deus que é essas coisas que nós queremos. É eles que nós adoramos. E insistentemente nós corremos atrás disso. Irmãos, e isso entristece o coração do Senhor. Eu me lembro que o Senhor usou a vida de um profeta, o profeta Oséias, para mostrar para aquele povo, na prática, como ele estava se sentindo. Porque Deus tirou o povo da escravidão, como eu falei. Trouxe o povo, abençoou o povo, prometeu a terra ao povo que manava leite e mel. E constantemente o povo estava voltando aos deuses antigos, aos seus ídolos. O profeta Oséias, todos aqui acredito que conhecem a história. Deus usou sua vida, ele foi num prostíbulo, tirou de lá uma prostituta, ajeitou, arrumou ela direitinho, né? Casou-se com ela, deu um lar, deu filhos, mas em determinado momento ela volta para o prostíbulo e volta a se prostituir. Era assim que Deus estava se sentindo com o povo. O povo que ele tirou do Egito, que cuidou, que organizou sua vida e disse: vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. Vocês não precisam de mais nada, vocês já têm o Deus que criou todas as coisas. Mas mesmo assim, o povo voltava a se prostituir com outros deuses, desagradando o Senhor. Em contraste, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ele veio, se fez carne, habitou em nosso meio, viveu e suportou tudo aquilo que passamos, sofreu, sentiu o que nós sentimos. Ele foi e cumpriu a sua missão, pagou pelos nossos pecados, derramou seu sangue na cruz, nos limpou, nos deu vestes novas, nos deu uma nova identidade, uma nova família. Tudo isso conquistada por Ele, e Ele entregou a cada um de nós, que entendemos que fomos salvos por Ele. Mas quantas vezes
nós não voltamos a nos prostituir com outros deuses do passado, que muitas vezes já nos escravizaram e nos fizeram sofrer. Quando Cristo reina no nosso coração, Ele reorganiza os nossos afetos. Quando buscamos a satisfação nele, os nossos desejos, eles são apenas para agradá-lo. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, deve ser para o louvor e para a glória do seu nome. Porque um coração cheio de Jesus Cristo não disputa com a sua vontade, mas se regozija nele dia e noite. Deus, às vezes, meus irmãos, Ele diz: toma, receba, mas com reprovação, como uma lição. Infelizmente, na maioria das vezes, só aprendemos quando passamos por situações que nos machucam, que nos traz prejuízo, que nos fazem sofrer. E o terceiro resultado é o desejo que se torna castigo. Os versos 19, 20, 33 e 34. Deus deu o que eles queriam, e isso foi o que os destruiu. A pior coisa que Deus pode fazer, meus irmãos, muitas vezes é dizer sim a um coração rebelde. Deixar que ele desfrute daquilo que ele está tanto desejando. João Calvino escreve sobre isso, ele diz: nada é mais perigoso do que Deus conceder ao homem o desejo do seu coração, quando esse desejo o afasta dele. Sabe, irmãos, quando um pai olha para um filho que está querendo botar o dedo em algum lugar que não pode, que está querendo pegar em algo que não pode pegar porque vai se machucar, e ele deixa, e eu já fiz isso. Ele descobre, meus irmãos, que era melhor ter ouvido o não. Porque assim como esse povo no deserto foram recorrentes nesse pecado e em outros, como eu disse, muitas vezes nós também somos. E Deus já tem dito não, não faça, não pegue, não vá. E nós insistimos. Mas uma coisa é certa, quando isso acontece, nós descobrimos muitas vezes na dor, pela teimosia, e nos lembramos verdadeiramente quem sabe de todas as coisas, que é o nosso Deus. E nesse caso, quem pode permitir todas as coisas. Mais uma vez, olhando para Cristo como nosso exemplo, que cumpriu a vontade do Pai, passando por todo o sofrimento horrível, mas Ele diz: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Na cruz, irmãos, Cristo, Ele quebrou o poder dos nossos desejos desordenados. Ele nos deu a possibilidade de fazer a vontade do Pai quando antes não podíamos. Ele nos libertou dos nossos escravos, que eram os nossos próprios desejos. Ele nos deu o poder de resistir ao diabo, de a sua presença e de sermos moldados segundo o seu querer. Às vezes, Deus não está negando. E isso podemos dizer que é um privilégio. Ele às vezes, na verdade, só está nos protegendo, nos dando um não. Porque nem todo sim é bênção. O maior amor de Deus pode ser um não. Como diz o salmista no Salmo 37, no verso 4, deleite no Senhor, e Ele considerará o desejo do teu coração. Ele considerará o desejo do teu coração, quando antes você se deleitar no Senhor. Nessa passagem dos israelitas,
Nós podemos observar, irmãos, vários ensinamentos, e o interessante é que logo após o juízo, surge novamente a misericórdia. Como Deus ele é bom. Deus havia dado ao povo exatamente o que eles pediram. E isso resultou em morte. Mas ali mesmo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Pensa como um pai que educa o filho na prática das experiências desagradáveis dele. Depois, ele vê o filho sofrendo por ter escolhido algo errado, mesmo assim ele vai socorrê-lo. É lógico que ele não vai perder a oportunidade de dizer assim, eu avisei que não daria certo. Mas ele vai dizer também, venha cá, eu vou lhe ajudar, eu vou lhe socorrer. Irmãos, quantos homens nós podemos também tirar como exemplo, mas como estamos tratando de números, eu quero tirar Moisés como exemplo, que intercedeu pelo povo, nesse momento em que o povo escolheu aquilo que desagradava a Deus e passou pelo castigo, e ele intercedeu pelo povo. Um homem, mesmo cansado da rebeldia desse povo, ele se colocou entre eles e a ira de Deus. Ele poderia ter se distanciado e deixado o povo, ter dito, eles estão colhendo aquilo que eles plantou. Mas não, Moisés intercedeu pelo povo. Ele se colocou na brecha da intercessão, porque o povo clamou a Moisés. E Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. Lá no início, no verso 2. Essa imagem, irmãos, de Moisés intercedendo pelo povo, aponta para algo infinitamente maior. Porque Moisés intercedeu pelo povo como um servo. Mas nós temos Cristo, que intercede por nós como um filho. E com um sacrifício perfeito. Como Paulo vai dizer em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Na cruz, meus irmãos, Jesus não apenas orou por nós, não apenas clamou a Deus por nós, Ele se ofereceu por nós, Ele morreu em nosso lugar. Enquanto Moisés orava para que o povo cessasse, lá à frente, Cristo iria derramar o seu sangue para que fôssemos poupados do fogo eterno, do inferno. Esse exemplo de Moisés, como eu quis trazer, irmãos, ele deve ser seguido por nós. Nós devemos olhar como os amigos de Jó, como foi lido por Clarinha no início do culto. Olhar com os amigos de Jó por aqueles que estão sofrendo, ou até mesmo por coisas, desejos que os levaram a ele estar nessa situação de sofrimento e simplesmente virar as costas e dizer assim, ele está passando porque ele merece, ele que buscou isso. Moisés não fez isso. O bom samaritano, na parábola que Jesus traz como uma indicação de praticarmos, ele não fez isso. O próprio Jesus na cruz nos mostra que ele também não fez isso. Nunca esqueça que você também é falho. Somos todos imerecedores da graça. Todos nós precisamos da misericórdia e da graça de Deus. Então que eu e você também venha a ser intercessor daqueles que por algum momento passaram a escolher e correr atrás de desejos que não trouxe nenhum benefício, mas castigo sobre eles. O quarto e último resultado é o desejo remido pela graça. E agora eu quero ir para o texto em Romanos, no capítulo 8, no verso 26 a 28, quando Paulo escreve e diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com os seus propósitos. O Espírito Santo intercede por nós, corrigindo nossos pedidos. Ele transforma um coração que busca coisas em um coração que busca a presença. Deus, irmãos, quando olha para o povo que não sabe orar, um povo que busca muitas vezes apenas para o seu deleite, ouve a oração do Espírito Santo por nós. Depois de olharmos para o castigo que veio dos desejos errados, Paulo, ele vai nos mostrar aqui em Romanos o desejo que é redimido pela graça. No deserto, o povo pediu carne e recebeu juízo, mas em Cristo, quando não sabemos o que pediu, o Espírito Santo intercede por nós e o resultado é vida. O apóstolo Paulo, ele revela algo aqui interessante, porque o problema humano não é apenas querer coisas erradas, mas não saber o que realmente precisa. O pecado, meus irmãos, nós sabemos que distorce nossos desejos, por mais que achamos que sejam bons aos nossos olhos. Mesmo quando oramos, muitas vezes não pedimos o que deveríamos pedir. Pedimos o que achamos que trará paz e alegria e gozo para nós, e não o que realmente trará satisfação em Deus. Mas a graça de Deus, ela é tão completa, que ela atua até nos nossos pedidos falhos. O Espírito Santo, irmãos, que habita em nós, traduz nossos gemidos, ele interpreta nossas intenções, corrige as nossas orações e as apresentam ao Pai, de acordo com a sua vontade perfeita. Não sabemos orar como convém, e essa é uma condição de fraqueza. Mas ainda diz, mas o próprio Espírito intercede, e essa é a revelação da graça. Ou seja, aonde o nosso desejo é confuso, o Espírito torna claro. Aonde as nossas vontades, elas são egoístas, o Espírito a purifica. Onde não há palavra, ele ora. E a pergunta que fica é, e nós? Aonde entramos nesse pacote? Na obediência. Na obediência ao Senhor. O Espírito Santo não apenas muda o que pedimos, ele muda o que queremos quando temos intimidade com ele. Ele pega uma oração que busca coisas e transforma em uma oração que busca a presença de Deus. Em vez de orar para ter, passamos a orar para ser mais obediente, ter mais vontade em Deus. E o resultado vai ser saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque as nossas vontades vão estar em linha com a vontade do Senhor. Mesmo quando não entendemos o caminho, meus irmãos, o Espírito garante que tudo que Deus permite tem um propósito redentor. Ele pega as nossas maus escolhas e transforma como redenção para que possamos crescer na graça e no conhecimento. Até os não de Deus, quando visto à luz do Espírito, são expressão do seu amor soberano. Mais uma vez, João Calvino, ele diz assim: o Espírito não corrige apenas nossas palavras, mas reforma nossos afetos para que os nossos desejos se harmonizem com a vontade de Deus. É um agir muito maravilhoso e soberano. Pegar pecadores como eu e você, que diversas vezes
estamos olhando lá para trás, desejando as coisas que já deveríamos tirar do nosso coração. E Ele nos ajuda, quando passamos por dificuldades, a entender que o melhor é estar em Deus. Antes, irmãos, era o desejo que nos levava à morte. Agora, o desejo remido pela graça nos leva à vida. O Espírito Santo em nós faz com que um coração rebelde se torne submisso. Um coração confuso possa discernir. E o coração carnal, ele se torne espiritual. Ele nos ensina a orar, não para mudar Deus, como diz Hernando Dias Lopes, mas para que Deus nos mude. Agostinho vai também trazer algo, e ele, em sua oração, diz assim: Senhor, dai-me o que tu queres, ensina-me a querer o que tu dá. Cristo, meus irmãos, nos mostra que os desejos, mesmo os nossos desejos errados, podem ser redimidos. O maior presente de Deus não é o que Ele dá, mas é Ele mesmo. Quando a nossa satisfação está nele, tudo o que Ele nos dá, podemos aproveitar da melhor maneira possível. Podemos até dizer da maneira plena. Porque quando Deus é suficiente, o Egito perde o sabor, o passado, a vida que vivíamos não tem mais graça. Não tem mais graça. Sabe, irmãos, quando você chega em um lugar e olha assim e diz: meu Deus, eu não encontro mais alegria nisso. Mas quando você está em comunhão, você sente seu coração arder de maravilha, de regozijo. É algo muito maravilhoso. A alma satisfeita em Cristo, ela não mendiga bênçãos, ela transforma tudo em gratidão. É eu e você olhar para o que temos e dizer: Senhor, muito obrigado. É acordar de manhã e lembrar o que Cristo fez e dizer: obrigado, Senhor, não mereço, mas o Senhor teve misericórdia de mim. E eu quero concluir, meus irmãos, Ministério do Louvor, dizendo para vocês e para mim, quando Deus quer nos corrigir, Ele pode permitir que tenhamos o que queremos, para mostrar que sem Ele, até a promessa doce que achamos se torna mais amarga do que pensamos. Mas quando Cristo, Ele é o centro, até o não de Deus se torna em bênção. O esperar se transforma em maturidade espiritual. Eu quero deixar 3 conselhos para a nossa vida. Primeiro, ore com rendição, não com imposição. Lembra, Senhor, eu não quero que o Senhor me dê o que eu quero, mas sim o que tu queres. Faça a tua vontade e não a minha. Segundo, desconfie dos desejos que não podem esperar. O Espírito, irmão, sempre trabalha no tempo certo. O Espírito de Deus, ele não atrasa e nem chega antes. É no tempo certo. Mas o inimigo das nossas almas, ele trabalha na pressa, para que nem eu e você nem pense, não dê nem tempo raciocinar. Terceiro, busque mais o abençoador do que apenas bênçãos. Quando você tem Cristo, nenhum não de Deus é perda, mas ganho. E lembre-se, a pior punição de Deus, às vezes, não é em negar aquilo que pedimos, mas nos deixar tê-lo. Pode ser a maior punição dele. Porque o maná, meus irmãos, era o que o povo precisava, mas a carne era o que eles queriam. E foi justamente o que eles queriam que tornou-se destruição para eles. E a pergunta que eu faço, eu quero que você pense nisso: o que você tem desejado hoje? É o que você quer? Ou é o que Deus tem para você?
Se Cristo, irmãos, não for a nossa satisfação, acima de qualquer coisa, nada nesse mundo, eu repito, nada nesse mundo trará nenhum prazer. Pode ser o que for. Se Cristo, em primeiro lugar, não for a nossa satisfação, nada trará prazer. Amém, irmãos? Que Deus seja glorificado e que Ele possa nos ajudar nessa caminhada que não é fácil, mas nós temos um Deus todo-poderoso ao nosso lado que disse: eu não te deixarei só. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar ao